Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Que saudade de vocês, hein? Hoje estamos voltando aí para as aulas normais, nem tão normais assim, né? E vamos voltar com um assunto de retomada, né? A adição de números naturais e suas propriedades, tá bom? Bom, vamos seguir a nossa sequência e até mais! Nosso princípio básico aqui nós temos, né? A operação em si. A operação ela é desenvolvida da seguinte forma: nós temos ali as parcelas, né? Eu vou riscar aqui a tela para que vocês possam ver, né? Nós temos aqui as parcelas aqui assim, ó. Essa é chamada primeira parcela, essa é chamada segunda parcela, né? Então nós sabemos que essas parcelas aqui assim, ó, essa é a primeira parcela. Nossa, como ficou ruim, né? E esta é a segunda parcela. Bom, nós temos aqui essas parcelas. É claro que na operação de adição não faz diferença se eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis parcelas. Eu posso organizar todas elas em diferente, né? Eu posso colocar, alterar a ordem e tal. Eu posso colocar essas parcelas ali em sequência, né? E nessa sequência nós temos aqui esse exemplo, em que nós temos 24, o símbolo da operação, né? Mais o 12. E aí nós temos o resultado, que seria o 36. A adição ela é feita, né, seguindo nessa ordem, é claro, organizando a posição numérica, né, ou seja, ordem embaixo de ordem. O que é uma ordem numérica? Nós já vimos na sala de aula anteriormente, né? Aqui é a ordem das unidades e aqui é a ordem das dezenas. Então, nós temos as dezenas, esse é um D, eu sei que tá feinho, mas tá ajeitado, né? Nós temos aqui as dezenas e as unidades. As unidades, a gente vai fazer o quê? Vamos somar unidade com unidade, ó. Então, unidade mais unidade, é uma setinha aqui, feinha, mas apresentável, né? Deixa eu tentar fazer bonitinho. Bom, unidade com unidade, 4 mais 2 é igual a 6. E 2 mais 1 é igual a 3. Olha como é que é simples, né? Então, essa soma ela é em sequência, ela segue um prédiozinho, né? Tem um apartamentozinho em cima de outro apartamentozinho, eles vão seguir a sequenciazinha, certo? Essa aqui é uma apresentação mais simples, para que a gente possa enxergar esses elementos, né? Saber quem são eles. Nós sabemos que o resultado a gente vai chamar de soma ou total. Então, quando alguém fala assim, vamos somar dois números, vamos somar os elementos, né? A soma, na verdade, ela é o resultado da operação de adição. O nome da operação é adição. O resultado de uma adição a gente chama de soma, tá bom? Vamos lá, vamos seguir nossa sequência aqui. Bom, então nós temos aqui um exemplo, né? O exemplo ele diz o seguinte, ele fala assim, ó, como exemplo, suponha que duas turmas de sexto ano tenham 32 alunos e 29 alunos. Bom, nós temos duas turmas. A primeira turma, vamos lá, eu vou fazer um grifezinho aqui com um amarelinho, ó. A primeira turma, né? Ela tem 32 alunos, ó. Coloquei de amarelinho ali, ó, né? E a segunda turma, ela tem 29 alunos. Então, nós temos duas turmas aqui na interpretação desse nosso probleminha, certo? Tá, então, beleza. E que se deseja realizar, né, um W com todos eles, né, uma somatória com todos eles. A gente coloca W, é claro, para simbolizar uma nova turma, né? Para determinar o número total de alunos que poderão participar do passeio, né, essa soma, essa junção, né, basta adicionar as duas quantidades dadas. Então, aqui eu fiz uma separaçãozinha para a gente poder ver todo o processo dessa conta. Bom, seguindo esse princípio, nós temos aqui o mesmo princípio, ó. Unidade e dezena. Então, nós temos as unidades e as dezenas, e unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena. Galerinha, vale lembrar, é muito importante que vocês organizem as contas. Toda vez que você não organiza essa conta, ela muito provavelmente vai gerar um número aleatório, que não está correto, que não condiz com o que a gente está fazendo. Tá bom? Então vamos lá, ó. Nós temos o 2 como unidade, o 9 como unidade, o 3 como dezena e o 2 como dezena, certo? Nós temos aqui, ó, 2 mais o 9
E aí eu já fiz o processinho aqui, ó. 2 mais 9 deu quanto? 2 mais 9 nós sabemos que dá o quanto? 11, né? Então, ó, 1 fica aqui embaixo. Mas, poxa, professor, surgiu mais uma casinha. Mais uma casinha, o que eu faço com essa casinha? Porque 11, né, vai ter uma unidade e uma dezena. Sobe com a dezena. Então, a dezena sobe, ela, como ela é uma dezena, ela vai ficar na fileirinha ali das dezenas, né? Então, vai ficar aqui, ó, na próxima ordem que nós temos aqui. Então, olha o número 1 aqui, ó. Deixa eu fazer um grifezinho diferente aqui, ó. Vou fazer aqui o verdinho. Ó, o grifezinho do 1 aqui, ó. Né? Subiu aqui, é o 11, ó. 1 embaixo e 1 em cima. Certo? Então, 1 embaixo e 1 em cima subiu. Agora, o que eu faço com esse 1? Eu vou somar ele junto com aquela ordem numérica, né? Então, nós temos ali, ó, seguindo a mesma sequenciazinha. 1 mais 3, 4. 4 mais 2. 4 mais 2 é quanto, galera? Bom, 4 mais 2, 6, né? Então, vamos lá, ó, 4 mais 2 sendo 6. Eu venho para cá e faço aqui, ó, o 6 embaixo, ficou 61 no resultado. Ficou meio feinho, mas eu acho que dá para entender bem o que a gente está fazendo aqui, né? Beleza? Bom, seguindo agora, porque agora a gente vai entender como funcionam algumas propriedades. O que acontece? Ao longo dos anos, né, fazendo as operações e tudo mais, os matemáticos foram percebendo que, na realidade, todas as vezes em que nós fazíamos uma operação, nós tínhamos algumas características dessas operações. Essas características elas ganharam um nome, elas são chamadas de propriedades. Tá? Então, vamos lá, seguindo essa sequência. Ó. As propriedades da adição, tá bom? Então, o que são essas propriedades? São qualidades numéricas. Então, aqui, ó, ao estudar e usar a adição, você deverá aprender algumas propriedades que são muito importantes. E elas são úteis por quê? Bom, talvez não nesse exato momento, mas a longo prazo, vocês acabam descobrindo que algumas contas que vocês vão fazendo, elas acabam sendo simplificadas pelas propriedades. Você consegue chegar a um resultado sem ter que determinar uma prova para isso, né? Provar esse resultado por completo, tá bom? Essas características elas vão aparecendo e elas são regras para a nossa querida operação, que é a adição, tá bom? O textinho está aqui, você pode dar uma lidinha com calma depois para ver que eu estou falando exatamente o que está ali, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira propriedade chamada propriedade comutativa. É um nome diferente, né? Um nome estranho, um nome incomum aí, não é sempre que a gente consegue visualizar esse nome, né? Mas comutativa é algo que é comum, acontece comum aos elementos, né? Então, é algo simples. O que é essa propriedade comutativa? Todo mundo já sabe como é que é essa propriedade, mesmo antes de aprender sobre essa propriedade. Por quê? Bom, na adição você aprende logo de cara uma das coisas mais simples. Ele fala assim, a ordem, né, das nossas parcelas, ela não vai alterar o nosso resultado. Como assim não altera o resultado? É simples. Bom, se você pegar aqui o nosso exemplo, que está bem prático e bem simples para a gente. Ó, se eu pegar o 5, certo? E somar com 3 elementos, eu vou ter quantos elementos no total? Tem um total de 8 elementos. Então, eu tenho 5 aqui, ó. Vou pegar uma outra cor aqui para o 3, ó. 5 mais 3 é 8, né? Se você pegar lá 5, deixa eu fazer para a câmera aqui. Tem 5. Você junta com 3 e dá um total de 8, não é? Certo? Beleza? Agora, e se eu fizer o contrário? E se eu pegar aqui o 3, tá aqui bonitinho para vocês, ó. O 3, e agora eu vou somar com 5. Bom, se eu tinha 3 e aí eu somo com 5, continuou sendo quanto? 8. Então, o que acontece? Eu alterei a ordem com que essas parcelas aparecem e o resultado final não se alterou. Ele continua sendo o mesmo resultado, né? Ele vai continuar sendo 8. Então, essa propriedade ela acaba surgindo para que a gente possa alterar, movimentar as operações, as contas, principalmente em expressões numéricas, muitas vezes, ou mesmo para fazer cálculos mentais, né? E acaba sendo mais simples, mais fácil para a gente poder fazer, tá bom? Bom, vamos lá, seguindo essa sequência. Fala, galerinha, tudo bem? Então, olha só, o negócio é o seguinte, a gente vai falar sobre a propriedade associativa, tá?
É uma propriedade bem simples, bem fácil, e a gente consegue entender melhor. Ele fala o seguinte: quando eu tenho uma conta de adição com mais de 2 elementos, eu consigo associar esses elementos. Basicamente, eu consigo escolher que conta que eu faço primeiro, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou demonstrar para vocês de um jeito bem simples, ó. Eu não estou aparecendo na tela aí, mas vocês conseguem ouvir bem a minha voz, né? Olha, eu tenho aqui 9 mais 3. Essa operação, ela é bem simples, tá? Ela, na realidade, nada mais é do que o 9 mais o 3 mais o 7. Bom, o que eu fiz foi escolher, né? Eu escolhi fazer o 9 mais o 3, né? Que dá 12. 9 mais 3 é 12, né? E depois eu adicionei o 7. E olha que legal. Depois de eu adicionar o 7, dá 19. Eu também posso fazer começando de outra parte da conta. Ou seja, ao invés de fazer a soma com o 9, eu vou fazer primeiro o 3 mais o 7. Tá? 3 mais 7 é 10. 9 mais 10 é 19. Então, na realidade, essa propriedade me garante que eu possa começar por qualquer parte da conta, tá? Isso é claro, se eu só tiver a operação de adição acontecendo, tá bom? Eu não apareci na tela exatamente porque esse quadro ficou grande e ele tem mais detalhes, tá bom? Galera, vamos lá, seguindo a sequência então, tá? Próxima propriedade, essa é chamada elemento neutro. Elemento neutro é uma propriedade muito legal, muito bacana. Por quê? Bom, imagina o seguinte, se você vai fazer uma adição, certo? Você vai fazer uma adiçãozinha, bonitinho, tudo bonitinho ali. E eu falo assim, olha, qual é o valor, o número especial que nós temos, que numa adição ele não muda o resultado. Como assim não muda o resultado? Vamos lá, imagine que eu tenho ali, eu vou pegar nosso exemplo, 7, né? Mas poderia ser qualquer outro número. Vamos lá. O 7, e eu vou somar o 7, tá? Com qualquer número, e o resultado tem que dar 7 de novo, né? Numa adição, esse elemento é chamado de elemento neutro, quer dizer que ele não altera o resultado, ele não vai alterar o resultado final, né? Então, se eu tenho aqui, ó, o 7 acontecendo, o 7 está aqui, ó, bonitinho, e o resultado final tem que dar quanto? Tem que dar 7. É uma propriedade muito legal, a gente vai ver ela mais para frente também em outra operação, tá? Só que é um valor diferente, o número que a gente vai usar vai ser um pouco diferente, né? E agora, ó, usando aquela propriedade, né, comutativa, a ordem dos fatores, no caso das parcelas, não vai alterar o resultado. Ó, o 7 aqui, ó, 0 mais 7 ou 7 mais 0 vai dar 7 no final. O resultado sempre vai ser 7. Essa propriedade é chamada de elemento neutro, tá bom? Bem fácil, bem simples. Eu agradeço a todos que estejam vendo esse vídeo. Muito obrigado, tá? Bons estudos para todos e que nós nos vejamos em breve. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.